Todo bandido entrou para a história como um dos mais fortes e imbatíveis touros a pisarem em uma arena no rodeio desse Brasil. Mais de 200 competidores subiram em seu lombo, mas apenas um deles conseguiu permanecer os 8 segundos em cima do animal. Bandido se tornou uma lenda e ficou conhecido no Brasil inteiro quando participou da novela América, da Rede Globo, no ano de 2005. Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é Joel Paviotti do canal Iconografia da História. Hoje a gente vai trabalhar um tema que vocês pediram já faz um tempo lá no vídeo sobre o Asa Branca, a história daquele locutor que foi, enfim, do céu ao inferno, e a gente conta toda a trajetória dele. Hoje a gente vai contar do Touro Bandido, porque muita gente pediu realmente esse vídeo por lá, e a gente foi atrás, a Adriana leu bastante sobre o Touro Bandido, eu acabei descobrindo um monte de coisa sobre rodeio, sobre touro, que eu não sabia, não tinha a mínima noção, e a gente vai trazer pra vocês aqui, porque nem todo mundo que manja desse mundo tá aqui seguindo a gente, beleza? Vamos lá, galera, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Edu, roda a vinheta. De acordo com David Lira Martins e Marcos Claire Bovo, o rodeio é uma prática que se originou na Espanha e foi levada para o México no final do século XIX. Essa prática chegou no Brasil por influência dos Estados Unidos a partir de 1950, que a gente chama de cultura country. Aqui, além de conservar os traços norte-americanos, o rodeio sofreu influência das vaquejadas já praticadas em solo nacional e tão bem apresentadas na obra de um cara chamado Câmara Cascudo. A gente indica o Câmara Cascudo para vocês, que é um cara que fala muito sobre lendas e tradições brasileiras. O Câmara Cascudo, ele foi um dos responsáveis por manter vivo e selecionado e junto o folclore brasileiro. Ele é dono de uma das maiores coletâneas sobre personagens de folclore. Então, se você aprendeu muitos personagens de folclore na escola, graças ao Câmara Cascudo, tem que agradecer muito a ele. Conforme a professora Simone Pereira da Costa, desde o final do século XIX, já aconteciam no Brasil feiras, exposições e mostras pecuárias que eram marcadas pela exposição de mercadorias e eventos culturais ligados a festas do padroeiro ou celebração do aniversário de algum município. Com a chegada da prática dos rodeios do país vindo dos Estados Unidos, esses eventos foram crescendo, sincretizados com as vaquejadas, principalmente na região sul, sudeste e centro-oeste. Antes do final dos anos de 1980, os rodeios brasileiros já atraíam muitas pessoas e movimentavam valores consideráveis. A gente até falou aqui pra vocês sobre o Zé do Prato, e vocês falaram pra gente fazer um vídeo sobre ele, e a gente tá devendo, que foi um dos maiores locutores da história do nosso país. Galera, a festa do peão de Barretos, por exemplo, na cidade de Barretos, e no estado de São Paulo, se tornou o principal evento desse tipo, tornando-se o maior da América Latina. Os rodeios foram se expandindo para diversos municípios, principalmente na região que ficou conhecida como Cinturão Country, que engloba cidades do interior do estado de São Paulo, Paraná, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal. Vocês podem ver que muitas das duplas sertanejas vêm dessas regiões, principalmente de Goiás. A partir de meados dos anos 90, de 1990, as festas de peão de Barretos, Uberaba, Presidente Prudente, Jaguariúna e tantas outras realizadas em mais de 1.500 municípios do país, tornaram o rodeio um negócio milionário. Promovido por grandes empresas de eventos, esses rodeios movimentam uma imensa gama de profissionais e contam com uma estrutura cada vez maior. O rodeio, sim, ainda cresce no Brasil. Nesse contexto, além dos shows, dos locutores, dos peões de rodeio, os animais utilizados também ganham um destaque enorme, sendo, em muitos casos, as principais estrelas do evento. Aí, vamos colocar um ponto aqui, porque eu sei que tem muita gente que não gosta de rodeio por conta da questão dos animais. Ao que a gente pôde pesquisar, o maus tratos aos animais que antes aconteciam foi sendo ceifado ao longo do tempo e foi se profissionalizando os rodeios também para evitar da melhor forma possível o sofrimento desses animais. Mesmo assim, eu particularmente não sou chegado em rodeio, essa é a minha opinião, mas aqui não vale a questão do juízo de valor, porque a gente está falando especificamente do Touro Bandido, do personagem que a gente veio mostrar aqui, então precisa contar a história dos rodeios para situar vocês num contexto. A montaria em touro, pessoal, é considerada uma das modalidades mais difíceis do rodeio, e é a que mais empolga o público, como se fosse o futebol do rodeio. Em seu duelo com o touro, o peão deve permanecer em cima do animal pelo tempo de 8 segundos, segurando apenas com uma mão a corda, que eles chamam de mão de apoio, deixando a outra livre, solta no ar, que é a mão do estilo, e não pode encostar em nada.
nada, nem em seu próprio corpo. Eu não sabia disso. Nessa disputa entre os animais e o ser humano, alguns touros entraram para a história. Vamos falar sobre um dos mais famosos touros que passaram por uma arena de rodeio aqui no Brasil, inclusive no mundo. O touro bandido. Ele se tornou uma lenda viva nos rodeios e na festa de peão de Barretos, e foi até personagem de novela da grande Rede Globo na época, né? Bandido nasceu em Goiás em 1994 e quando era ainda filhote, já chamava atenção pela sua postura e olhar penetrante, segundo as pessoas que a gente leu aqui. Seu primeiro dono foi um cigano, que lhe deu o nome de Bandido. Depois ele foi vendido para o Dr. Renato Pires, e tempo depois para Neto Roger e Tércio Miranda, que são profissionais do rodeio. Em setembro de 2002, ele foi comprado por Paulo Emílio Marques, da companhia de rodeio Paulo Emílio. Marques pagou cerca de 10 mil reais. Segundo os leiloeiros, hoje o touro bandido valeria mais de 1 milhão. Desde a primeira vez que pisou em uma arena de rodeio, o touro bandido já virou uma grande estrela. Quando ele era anunciado pelos locutores do rodeio, a plateia vibrava e os peões temiam diante do desafio de montá-lo e ficar 8 segundos em cima dele. Muitos peões tentaram montá-lo. Foram mais de 200 competidores que subiram nas costas do boi bandido, e muitos deles donos de títulos importantes. Não eram qualquer pessoa no mundo do rodeio, mas todos foram vencidos pelo bandido. Somente o peão conseguiu permanecer por 8 segundos no lombo do bandido. Esse feito foi alcançado pelo paranaense Carlos de Jesus Boaventura, conhecido como Carlinhos Boaventura, durante o rodeio de Jaguariúna no ano de 2001. O touro bandido tinha uma enorme força física. No auge de sua carreira, ele chegou a pesar 1 tonelada e 100 quilos, sendo que a média do peso de um touro de rodeio varia entre 700 e 800 quilos, um pouquinho a mais, um pouquinho a menos. Além disso, ele era dotado de uma inteligência que lhe permitia antecipar os movimentos do peão, o que tornava tão difícil a missão de permanecer 8 segundos em seu lombo. Os narradores de rodeio diziam que ele parecia entender o jogo, prevendo exatamente quando e como se mover para derrubar os competidores. Não sei se por raiva ou por se habilidade também. Essa capacidade deu ao bandido uma fama imensa e uma vida cheia de luxos para um animal. Mais do que uma excelente fonte de renda, Bandido era admirado por seu proprietário. O empresário rio-petense, Paulo Emílio Marques, lhe garantia todo o conforto possível que dá para se dar a um animal. Ele tinha uma dieta cuidadosamente planejada, passava por sessões regulares de exercícios e check-ups veterinários frequentes, que garantiam que ele estivesse sempre saudável para as competições, até porque ele dava muito dinheiro também, Na fazenda onde vivia, o touro bandido tinha uma pista particular para praticar pulos. Quando ele ia para as competições, viajava em uma carreta própria, com dieta especial, água fresca e até climatizador, ar-condicionado tiozeira. No ano de 2005, o touro bandido foi escalado para participar da novela América, de Glória Pérez, o que lhe deu uma visibilidade maior ainda. Eu lembro dessa novela aí, era o Tião, o cara que montava nos cavalos lá, nos boi, e aí tinha uma mina que queria ir pros Estados Unidos, sei lá, fazendo o que nos Estados Unidos, pô. Bom, o touro bandido virava uma lenda no momento que essa novela tava passando. Ele desafiava o protagonista da novela e mexia com a imaginação de milhares de espectadores. A trajetória do touro bandido, pessoal, chegou ao fim em 4 de janeiro de 2009. Pô, o touro bandido viveu bem, cara? De 94 a 2004 seria 10 anos, até 2009, 15... Bom, eu não sei quanto que um boi vive também, um touro vive, mas enfim. Ele foi acometido, pessoal, por um câncer e não conseguiu vencer a doença. O touro bandido tinha sido diagnosticado com carcinoma, que é uma espécie de câncer maligno de pele e que se alastrou pelo olho esquerdo. Ele lutou por 2 anos contra essa patologia, essa doença, mas no segundo semestre de 2008 acabou se espalhando pela garganta, pulmões e cabeça, e o bandido foi submetido a muita quimioterapia. Chegou a voltar para a fazenda onde ele vivia 3 meses antes do falecimento. O touro bandido deu seu último suspiro na fazenda Santa Marta, em Icém, e foi enterrado no Parque do Peão, dentro de Barretos. Uma estátua do touro bandido foi construída em Barretos para homenagear ele, e o seu enterro foi acompanhado por centenas de fãs. Bandido deixou 70 filhos e mais de 2.000 doses de sêmen preservado que garantirão o seu legado genético. Meu Deus do céu, haja sêmen, parceiro. Haja bronha nisso aí. Ele entrou para a história dos rodeios como um dos mais valentes e temidos touros que já passaram pelas arenas brasileiras. E essa foi
foi a história do Touro Bandido. Pô, Adri, a Adri fez um trabalho da hora nesse roteiro aí. Eu curti entender e conhecer a história do Touro Bandido, certo, galera? Deixa seu like, inscreve no canal, ativa o sininho. Tenta aí, se for possível, ajudar a gente no Apoia-se, no Pix também, que a gente tá junto aí, crescendo cada vez mais e melhor. Forte abraço a todos, fui, valeu!